Advertência: este vídeo não deve ser visto por quem ainda vai prestar vestibular ou concurso público que exija conhecimentos gerais, principalmente de geopolítica. Pois o conhecimento passado aqui você não vai encontrar em nenhum livro didático e em nenhuma mídia oficial. Como funciona o mundo sob a ótica do dinheiro? Uma visão ilustrativa, porém com dados próximos da realidade. Aqui eu me refiro como banco à rede bancária internacional composta por todos os bancos centrais e demais bancos do mundo inteiro, que na minha opinião representam uma coisa só. Também usarei dados reais para fazer um paralelo com a ficção. Digamos que o PIB mundial seja de 100 trilhões de dólares em um determinado ano X. Isso significa que toda a riqueza produzida no mundo neste ano seja este valor. Bem como também esta é a quantidade de dinheiro que circula no mundo neste determinado ano X. Digamos também que a soma de todos os ativos do mundo neste ano seja de 1 quatrilhão de dólares, dos quais 200 trilhões sejam de empresas em bolsa de valores. 400 trilhões sejam de bens mobiliários, residências e propriedades privadas, e de bens móveis. E 400 trilhões de dólares sejam de recursos naturais, catalogados. É importante atentar para o fato de que esses valores se alteram anualmente. As empresas normalmente ganham mais valor e novas empresas também surgem no mercado. A todo momento novas residências são construídas e novas propriedades surgem ou ganham mais valor. Assim como novos recursos naturais são descobertos e as commodities têm seus valores alterados, normalmente para cima. Neste ano X a dívida público-privada do mundo seja de 300 trilhões, 120 de dívida pública, dos governos, 90 de dívida das empresas e 90 trilhões de dólares de dívida das pessoas físicas. Neste cenário fictício existe no mundo no período de um ano 100 trilhões de dólares. O mundo deve ao banco 300 trilhões. E caso alguém, alguma empresa, ou algum país queira financiar um carro, uma casa, ou uma obra de infraestrutura deverá pedir dinheiro emprestado ao banco, a única instituição que possui a prerrogativa de criar e emprestar dinheiro. O banco tem o poder de criar dinheiro do nada, sem nenhum lastro, ou seja, o banco empresta sem realmente ter este dinheiro, ele apenas digita na tela do computador o valor a ser emprestado e pronto, o dinheiro é criado. E assim a dívida do mundo cresce de maneira astronômica. Estudo de caso. Exemplo 1. Digamos que o banco resolva criar neste ano X a quantia de 10 trilhões de dólares. A linguagem bonita para o povo será que haverá um investimento de 10 trilhões de dólares no mundo. Assim o banco vai avaliar os locais, as empresas, as pessoas e as áreas que são seguras para esses financiamentos. Os locais que são mais seguros para produzir riqueza é conseguirem assim pagar essa dívida. Então o banco vai criar 10 trilhões e cobrará 20 trilhões de juros, totalizando 30 trilhões de montante para ser pago em 30 anos. Digamos que neste ano X não houve aumento na produção de nenhum tipo de mercadoria, mas como passou a circular 110 trilhões, significa que houve uma inflação de 10% no mundo, e a dívida do mundo aumenta para 330 trilhões de dólares. Assim já podemos perceber que o investimento está atrelado a um aumento da dívida, a famosa escravidão por dívida. Neste caso investir é o mesmo que emprestar. Então o banco vai investir, por exemplo, 2,5 trilhões nos Estados Unidos, porque é um país que possui muitos recursos, muitas residências e propriedades valiosas para serem postas em garantia, bem como possui muitas empresas de elevado valor agregado de mercado, que também podem ser postas em garantia de pagamento da dívida, assim como possuem um elevado potencial para aumentar suas riquezas devido ao fator tecnológico e capital humano. Vai investir 2,5 trilhões na China, pois é um país com muitos recursos naturais, mão de obra abundantemente barata e qualificada, com elevado grau de perspectiva de crescimento econômico, podendo gerar muita riqueza, passando assim muita segurança de que conseguirá pagar sua dívida. Daí dizer que o crescimento econômico dos países está atrelado ao crescimento da dívida. Os outros 5 trilhões de dólares restantes serão emprestados para o restante do mundo. 500 bilhões para a América Latina, sendo 200 bilhões só para o Brasil, 500 bilhões para a África, 250 bilhões para o Oriente Médio,
250 bilhões para o Canadá, 250 bilhões para a Oceania, 250 bilhões para a Rússia, 1 trilhão para a Europa, 500 bilhões para a Índia, e 1,5 trilhão para o restante da Ásia. Lembrando que o banco espera receber 20 trilhões de dólares de juros, totalizando um montante de 30 trilhões de dólares em 30 anos. Neste momento o banco manipula as taxas de juros de acordo com o que melhor lhe convém. O banco estipula uma taxa menor para os Estados Unidos, a Europa e os demais países de primeiro mundo, dizendo que são mais confiáveis para pagar as dívidas e, para os países emergentes como o Brasil, o banco estipula uma taxa maior, dizendo que não é tão confiável assim, porém isto soa como uma exploração dos países emergentes em prol de uma melhor qualidade de vida para os países de primeiro mundo. Então, dessa diferença de taxas de juros, vamos chegar à conclusão de que existe uma transferência de riqueza dos países que pagam juros mais alto para os países que pagam uma menor taxa de juros. Analisando o Brasil, que receberá 200 bilhões de dólares de investimento, que convertendo para o real, R$5 um dólar, vai dar 1 trilhão de reais, que será destinado ao empréstimo para o governo, para as empresas e para as pessoas físicas. Então o governo usará o dinheiro para transferir para as pessoas mais carentes em forma de benefícios sociais, construção de escolas e hospitais, fará obras de infraestrutura e irá adquirir meios e equipamentos militares, bem como irá investir em pesquisa e desenvolvimento. As empresas usarão os empréstimos para adquirir maquinário, recursos naturais para as indústrias, infraestrutura e expansão dos negócios, aumentando a produção e a produtividade. Já as pessoas físicas pegarão o dinheiro em forma de financiamento de veículos, de residências e propriedades em geral. E os microempreendedores e pequenos produtores rurais também serão contemplados com os empréstimos. Digamos que o PIB, Produto Interno Bruto, do Brasil seja de 2 trilhões de dólares, ou 10 trilhões de reais, significando que neste ano circulará 10 trilhões de reais no Brasil. Como foi injetado na economia brasileira 1 trilhão de reais, significa que passará a circular 11 trilhões de reais no país. Caso neste ano não haja aumento da produção, a inflação será de 10%. Caso a produção do país aumente em 5%, a inflação será de 5%. Se a produção aumentar em 10%, não haverá inflação. Então neste caso a inflação estará atrelada à quantidade de dinheiro e ao aumento ou diminuição da produção. Caso haja uma redução de 5% na produção do país, ou seja, uma recessão de 5%, a inflação será de 15%. Exemplo 2. Digamos que o PIB do Brasil seja de 2 trilhões de dólares. A dívida público-privada seja também de 2 trilhões de dólares, 1 dólar, valendo R$5. O Brasil possua 2 trilhões em valores de empresas em bolsa de valores, 4 trilhões de dólares em valor imobiliário, residências e propriedades em geral, e bens móveis. E descobrem que o país possui 40 trilhões de dólares em recursos naturais catalogados, riquezas do subsolo, rios e mares, florestas, energia eólica, etc., valores estes que podem aumentar ainda muito mais. Partimos do princípio de que todos os recursos naturais pertencem ao Estado. Assim o banco vai fazer de tudo para abocanhar esses recursos naturais do Brasil. Bom, então podemos dizer que o Brasil possui 46 trilhões em ativos, dados fictícios. Assim o banco perceberá que pode elevar a dívida público-privada do Brasil para até 46 trilhões de dólares, pois sabem que o país possui riqueza o suficiente para pagar a dívida. A título de informação, hoje a dívida público-privada dos Estados Unidos alcança a marca dos 65 trilhões de dólares, com um PIB de 25,45 trilhões de dólares, dados reais do primeiro trimestre de 2022, enquanto a dívida público-privada da China já passa dos 57 trilhões de dólares, com um PIB de 19,91 trilhões de dólares, dados reais também do primeiro trimestre de 2022. Lembrando que o PIB mundial neste mesmo período é de 103,72 trilhões de dólares, enquanto a dívida do mundo é de 305,3 trilhões de dólares, dados esses também do primeiro trimestre de 2022.
Observamos que o país que alcançou a maior saturação de endividamento público-privado até o momento e logo estagnou sua economia foi o Japão, cujo somatório de sua dívida público-privada alcançou 400% do seu PIB, chegando a quase 20 trilhões com um PIB de 4,91 trilhões de dólares, dados reais do primeiro trimestre de 2022. Outro fator interessante, no mundo real, a soma dos ativos dos Estados Unidos passam dos 250 trilhões de dólares e da China passa dos 200 trilhões. Quase que poderemos criar um padrão e dizer que na média a soma dos ativos de um país representa 10 vezes o PIB do mesmo. E é natural que os ativos nesses países vão continuar aumentando devido à descoberta de novos recursos naturais, construções de residências e propriedades, bem como aumentará o valor de suas empresas, assim como novas empresas surgirão. Então a primeira estratégia do banco para atuar no Brasil é desvalorizar sua moeda para vir aqui e comprar os ativos a um preço mais baixo. É importante comprar os ativos por um preço mais baixo para que as pessoas, empresas ou governos que vão receber esse dinheiro da venda dos ativos não venham ter tanto poder de compra de outros ativos pelo mundo. E assim uma crise é instaurada no Brasil e o dólar dispara. O PIB nacional em dólar cai e o governo privatiza as empresas estatais a um preço de banana para tentar regularizar suas contas, que estão no vermelho. Com a queda generalizada das ações, o banco vai e compra 70% das ações das empresas do país. Por mais que os recursos naturais pertençam ao Estado brasileiro, agora o banco possui a prerrogativa de explorar essa riqueza através das empresas compradas. Vejamos o caso real da Vale do Rio Doce, que o governo privatizou, empresa esta que tinha um monopólio da exploração do minério de ferro no Brasil. Agora que o banco se apossou dos recursos naturais do país, devido à compra dos principais ativos, o dólar volta ao patamar anterior e uma onda de investimentos externos começam a chegar no país. E assim o Brasil está preparado para receber enormes quantias em investimentos externos, ou melhor, empréstimos. Projeções indicam que o Brasil receberá nos próximos 10 anos 3 trilhões de dólares em investimentos externos, dados fictícios. Consequentemente, seu PIB saltará de 2 para 5 trilhões e sua dívida público-privada saltará de 2 para 11 trilhões de dólares. Agora o banco tem mais segurança para endividar o país. Este processo é sempre feito em todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Assim foi feito nos países da Europa Ocidental e no Japão no pós-guerra, nos Estados Unidos com a crise de 29 e na China nas últimas décadas, por exemplo. Primeiro eles quebram o país para comprar a maior parte dos seus ativos a um preço de banana e depois eles investem pesadamente, ou melhor, emprestam rios de dinheiro para aquele país ora falido. Assim foi feito nos Estados Unidos com a queda da Bolsa de Valores em 1929. Assim foi feito com a Europa no pós-guerra, onde o banco reconstruiu a Europa em cima de dívida. A reconstrução do Japão também foi feita em cima de dívida. O milagre econômico brasileiro, 1968, 1973, foi em cima de dívida e o maior exemplo que temos hoje é o astronômico crescimento chinês, também em cima de dívida. Um detalhe, o dinheiro que reconstruiu a Europa e o Japão no pós-guerra disseram que teve origem nos Estados Unidos e hoje fala-se que a China está endividando a África com o intuito de escravizar o continente através de dívida, mas como? Se a China deve mais de 57 trilhões de dólares. Na verdade o dinheiro nunca foi dos Estados Unidos, assim como hoje não é da China, mas sim do banco. E quando falo BACNO, me refiro a esta rede global de bancos centrais que se resume em uma única organização controlada pelos Rothschild em parceria com outras famílias também ultrapoderosas. Neste ano X o mundo pagará ao banco cerca de 10 trilhões. E no ano seguinte já se espera pagar 11 trilhões. Desses 10, o banco usará 5 trilhões para a compra de ativos pelo mundo, sempre a um preço de banana e em países em crises, como a Argentina e a Venezuela. Sabendo que esses 5 trilhões logo vão valer 10 ou 15 trilhões nos anos seguintes. 3 trilhões serão usados para a folha de pagamento e distribuição de lucros internamente na organização e nas famílias poderosas que estão por trás do banco.
E 2 trilhões serão investidos na manutenção do poder dessas famílias, investimento em infraestrutura que beneficiará essas famílias, engenharia social, com movimentos esquerdistas pelo mundo, filmes e seriados que fomentam a ideologia de esquerda. Pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, aquisição e manutenção de equipamentos de segurança, visto que o banco possui sua própria polícia, etc. Lembrando que o banco possui em média 70% das empresas do mundo, ou seja, dos 200 trilhões de dólares em valores das empresas, o banco possui 140 trilhões. Se as empresas geram um lucro de 10 trilhões por ano, 7 trilhões vão para o banco. Dinheiro este que também serão utilizados na manutenção do poder. Lembrando que dos 400 trilhões em ativos imobiliários das pessoas físicas, 100 trilhões pertencem às pessoas que compõem as famílias que estão por trás do banco. E o objetivo do banco é se apossar de todos os 400 trilhões. Daí vem a meta da Agenda 2030, que prevê que ninguém será dono de nada e será feliz. Essas famílias através do banco serão donas de todos os ativos imobiliários do mundo e o povo pagará o aluguel para morar. Este é o objetivo deles. Um detalhe interessante é que nesta ilustração o mundo irá sempre pagar 10% do PIB todo ano para o banco como parcelas do empréstimo, independente do aumento da dívida. No entanto, o banco é ganancioso e quer passar a receber uma fatia maior do PIB mundial. Então, para isso basta aumentar a taxa de juros de forma generalizada no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, com a desculpa de conter a inflação. Mas como já sabemos, isso é mentira. Pois a inflação é causada pelo próprio banco ao criar dinheiro. Outra maneira de criar inflação é diminuindo a produção das commodities e demais produtos pelo mundo. Pois com a queda da oferta e a demanda continuando a mesma ou em alta, os preços tendem a aumentar. E assim criaram a pandemia do corona e forjaram a guerra da Rússia. Pois o povo não iria aceitar ser assaltado pelo banco assim na mão grande. Pois a inflação está aí para tirar a sua riqueza, tirar a riqueza do povo e entregar nas mãos do banco. Mas se tiver um motivo justificado, o povo vai aceitar numa boa. Então o banco diz que a redução na oferta de produtos industrializados é causada pela pandemia. Que a redução na oferta de combustível é causada pela guerra. Que a escassez de alimento no mundo é causada pela guerra. Agora sim, agora está explicado, não é mesmo? Então a escassez provoca queda na oferta e consequentemente aumento generalizado dos preços. A inflação dispara e o povo perde seu poder de compra. Então, anteriormente, o mundo pagava 10% do PIB para o banco. Agora, com o aumento generalizado das taxas de juros, o mundo passará a pagar 15% do PIB. Então, dos 10 trilhões emprestado, o mundo vai pagar 45 trilhões em 30 anos, não mais os 30. Então, como antes o mundo ia pagar 10 trilhões neste ano X, agora vai pagar 15 trilhões. E o banco que ia usar 5 trilhões para a compra de ativos, agora vai poder usar 7,5 trilhões. E agora também haverá mais dinheiro para criar seus filmes e seriados esquerdista pelo mundo. Terá mais dinheiro para os financiamentos de engenharia social e movimentos sociais de esquerda pelo mundo. O banco terá mais dinheiro para cooptar mais pessoas para trabalharem para ele. O banco terá mais dinheiro para investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia que beneficiará única e exclusivamente a essas poucas famílias que controlam o mundo. Criarão mais empresas. Poderão escolher um país para transformá-lo numa potência econômica, caso queiram, em questão de anos, como fizeram com a Coreia do Sul. Poderão criar um país do zero e transformá-lo numa potência tecnológica e militar, como fizeram o Israel a partir de 1948 após a Segunda Guerra Mundial. Exemplo 3. O mundo é visto de cima pelo banco como uma grande fazenda, cujos donos são poucas famílias, que utilizam o banco como ferramenta de controle da humanidade. As pessoas são tratadas como gado e vivem presas em cidades como piquetes e currais. É assim que eles nos veem. Bom, a segurança do mundo é feita pelas Forças Armadas. Nos dias atuais é importante investir em Forças Armadas para a manutenção da ordem.
Combater as guerras não convencionais, as famosas guerras assimétricas. Podem surgir também levantes sociais, rebeldes podem montar um exército revolucionário, presidentes podem virar ditadores e se virarem contra o sistema. Países podem querer dar calotes no banco e assim por diante. Então o banco regula os gastos com as forças armadas do mundo inteiro. O banco permite que os países invistam em média 2% do PIB mundial em defesa. Em dados reais, o mundo investiu no último ano 2,2 trilhões de dólares na área militar. Porém, só os Estados Unidos investiram cerca de 801 bilhões de dólares, 3,2% do seu PIB e 39% do gasto global. A China investiu 293 bilhões, 1,47% do seu PIB e 13% do gasto global. Em seguida, a Índia investiu 76,6 bilhões, 2,17% do seu PIB. Depois o Reino Unido com 68,4 bilhões, 2,02% do seu PIB. E mais adiante a Rússia com 65,9 bilhões de dólares, 3,6% do seu PIB. Esses são dados reais de 2021. Já o Brasil, um país pacífico, investiu cerca de 21,78 bilhões em defesa, 1,19% do seu PIB e 1% dos gastos mundiais. A União Europeia gastou 188,5 bilhões, 1,3% do seu PIB. Como podemos ver, apenas o Reino Unido já supera os gastos da Rússia. Será que a Rússia é mesmo esse bicho-papão? E a China, que investe 3 vezes menos que os Estados Unidos, será que tem capacidade para enfrentar os americanos? Bom, analisando os gastos reais em defesa, podemos perceber que os Estados Unidos foi escolhido pelo banco para ser a polícia do mundo. Porém, como seus gastos representam 39% dos gastos mundiais, podemos perceber que sozinho eles não conseguem colocar ordem no planeta, então precisam de alianças. Mas se somarmos os gastos dos Estados Unidos, da União Europeia e do Reino Unido, chegamos a quase 50% dos gastos mundiais. Mas os Estados Unidos ainda possuem também outras nações aliadas como o Japão, a Austrália e o Canadá, e possuem uma relação especial com diversos países como a Índia, a Colômbia, o Brasil e outros países pelo mundo. É importante frisar que a ameaça de um conflito externo tende a aumentar a união e a integridade dentro dos países, tendendo a mitigar possíveis conflitos internos. Assim, países continentais como os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Brasil precisam fazer esforços contínuos para manter a integridade territorial e unidade nacional. A ameaça russa torna-se um fator motivador para a união dos países da Europa, fortalecendo assim a OTAN e a União Europeia, fazendo com que os países do bloco abram mão de parte de sua soberania nacional em prol de uma maior segurança. Falando um pouco de esporte, mais especificamente o futebol, a paixão do brasileiro, dos latino-americanos e dos europeus está ganhando espaço no restante do mundo. Sabemos que o futebol atrai multidões. E como tudo que atrai multidões movimenta muito dinheiro, o banco descobriu mais uma maneira de aumentar o controle sobre as pessoas. Foi observado que é importante manter o povo sempre ocupado para não pensar muito e acabar descobrindo a verdade sobre o sistema. Pois o povo livre com a mente desocupada é um prato cheio para revoluções pipocarem no mundo inteiro. Então, percebendo que por natureza o ser humano é competitivo e gosta de se sentir parte de um grupo e torcer pela sua vitória e supremacia, o banco resolveu tomar para si o controle do futebol. Muitas pessoas se perguntam de onde vem tanto dinheiro pro Flamengo. Bom, se pararmos para pensar sobre a importância do futebol para o controle do povo brasileiro, vamos perceber que o dinheiro gasto no Flamengo tem sua explicação. Partindo do princípio de que o Brasil possui cerca de 215 milhões de pessoas. Vamos dizer que é estipulado para cada clube o equivalente a R$2 por torcedor por mês. Então digamos que o Brasil gaste com os clubes 430 milhões de reais por mês, 5,16 bilhões de reais por ano, ou 0,055% do PIB nacional. E com certeza o futebol movimenta muito mais dinheiro do que isso. Então, como o Flamengo possui 46,7 milhões de torcedores, deverá receber 1 bilhão e 125 milhões de reais por ano.
O Corinthians, com 33,3 milhões de torcedores, deverá receber 800 milhões de reais. O São Paulo, com 17,6 milhões de torcedores, deverá receber 423 milhões de reais. O Palmeiras, com 15,9 milhões de torcedores, deverá receber 382 milhões de reais e assim por diante, proporcionalmente. Aqui neste modelo fictício não importa se o clube vai vencer ou perder, ele vai receber este dinheiro para manter a estrutura do clube, fazer contratações e pagar os jogadores. Desta forma, o que importa é manter o torcedor ocupado e torcendo para o seu clube de coração e não deixar essa paixão esfriar. Desta forma, é inevitável que alguns jogos sejam manipulados. Pois se não fossem manipulados, os clubes com mais torcedores naturalmente teriam os melhores jogadores e, consequentemente, venceriam todos os jogos e campeonatos. Aí o futebol perderia a graça. Pois é natural que após o título os torcedores sintam aquele vazio, pois já não terão mais que torcer, já que seu clube já é o melhor e ganha tudo. Então percebemos que são estimuladas as rivalidades o tempo todo entre os clubes, principalmente os clubes com maior representação de torcida. Se pararem para observar, verão muitas coincidências no futebol e também muitas surpresinhas. Existe um padrão. As emoções dos torcedores são estimuladas o tempo todo no futebol. Tristeza, alegria, euforia, raiva, explosão de felicidade, ansiedade, surpresa, etc. Bom, por hoje é só. E esta é minha opinião quanto ao funcionamento do mundo sob a ótica do dinheiro. Sei que esta ilustração carece de muita informação e é possível que algumas coisas não condizem com a realidade. Mas é possível